Seja bem-vindo a mais um episódio do UpTalks, o quinto episódio para você. Lembrando que o UpTalks é uma iniciativa da UpRoad Contabilidade, a contabilidade que é focada em profissionais liberais. Então a gente sempre começa esse vídeo agradecendo a todos os clientes da UpRoad, no sentido de que esse material, essa educação que a gente vem fazendo, empreendedora, ela só é possível porque tem gente pagando as contas por trás, né? E aí isso são voltados aos nossos clientes que, pagando através dos seus honorários mensais, a gente disponibilizou uma verba de marketing para fazer esse trabalho aqui para você, de educação empreendedora. E hoje nós estamos aqui com uma convidada mais do que especial. Ela tem uma missão muito nobre, mas também é uma missão muito difícil. Ela até me trouxe um livro aqui, ó, Adeus Dívidas. E quando a gente fala isso na vida de brasileiro, é uma missão mais que desafiadora. Hoje eu estou aqui com a Samela. A Samela, ela é educadora, planejadora financeira pessoal e agora também coprodutora de livros. Não é fraca não. Samela, prazer em receber você aqui. Prazer é todo meu, muito obrigada. Vamos começar um pouquinho a entender quem é a Samela na pessoa física. Da onde que a Samela caiu nesse mundo de planejamento financeiro pessoal? Pois é, a Samela é uma ex-endividada. Olha! E exatamente por ter vivido isso e ver que não é nada saudável, nada sustentável, eu busquei ajuda, mas isso faz 15 anos aproximadamente, né? Eu tinha 20 e pouquinhos anos, hoje já tenho 37, então já passou um pouquinho. Mas naquela época, crédito fácil, né? Vim de uma origem simples, então nunca, né, tive necessidade nem nada, não passamos esse tipo de situação, mas foi uma infância, uma adolescência com muita restrição. E na hora que você começa a ganhar seu dinheiro, veio um pouco daquela sensação de, não, agora eu vou aproveitar, agora. Aí, cartão de crédito, nunca tinha lidado com essa ferramenta. Cheque especial. Então, a Samela dos 20 e pouquinhos ali se endividou. Empréstimo. E assim, não me pergunte com o quê. Eu não comprei um carro. Não... É assim, besteira, viagem mal planejada, consumista, né? Então, aquele bando de roupa com etiqueta, aquelas coisas que você vê que não tem realmente muito sentido, né? Mas que de alguma forma ali era a realidade. E aí, na época, não tinha esse boom das redes sociais, por exemplo... o que a gente está fazendo aqui hoje, que a gente nem sabe, né? Mas pode ter alguém ouvindo e que a gente vai plantar uma semente e aquela pessoa vai ser ajudada pela nossa conversa aqui. Não tinha isso. A minha sorte é que caiu uma revista na minha mão que tinha uma matéria de educação financeira. E aí, eu lendo aquilo, falei, olha, acho que é possível. Inclusive, nessa revista, falava do caso de um professor de matemática que tinha alcançado seu primeiro milhão. Eu falei, oi? Como assim? Esse professor de matemática é o Gustavo Cerbasi. Para quem conhece, é o pai da educação financeira no Brasil. A maioria dos influenciadores beberam da fonte do Gustavo Cerbasi. Tem vários livros escritos. E foi por causa dessa matéria dele que eu falei assim, não, peraí, se uma pessoa comum chegou no seu primeiro milhão, né, eu quero me organizar e quero esse negócio de independência financeira, né? E foi assim. Comecei a pegar os livros dele, fui me organizando, quitando dívidas. Em 2015... eu fiz o meu primeiro investimento fora da poupança. Então, já são 9 anos investindo, construindo patrimônio. E eu falei, eu não posso guardar isso só para mim, né? Tem um monte de gente precisando disso. Eu venho de uma carreira de TI, de mais de 15 anos no mercado corporativo. Mas comecei a ajudar em paralelo, sabe aquela coisa do happy hour? Né? Vai conversando, aí alguém fala alguma coisa. Às vezes, comecei até a ser a chata, né, da educação financeira. Tá sempre querendo ensinar ali. Mas eu vi que realmente as pessoas gostavam, vinham pedir minha ajuda depois, começavam a executar o que eu estava falando. Eu falei, não, peraí, tem que ser responsável, isso é a vida das pessoas, deixa eu entender se realmente tem algo aí. E aí, pesquisando, conversando com pessoas do mercado, eu descobri a carreira do planejador financeiro. Então, Show de bola. desde 2019. E você vê que, assim, né, geralmente pessoas que trabalham, profissionais de TI, eles também já têm uma cabeça lógica, né? Eles estão mais voltados para números, e ainda assim existe uma dificuldade em educação financeira muito grande, né? Isso, obviamente, porque o nosso país não investe desde planejamento, desde as criancinhas, a gente não sabe lidar com dinheiro, né? Eu sempre brinco que eu tenho uma filha de 6 anos e a gente está começando a introduzir conhecimento para ela de dinheiro, né? E eu comprei eu queria abrir uma conta
corrente para ela no Banco Inter, já no nome dela, e aí eu fiz um cartão para ela, né? Um cartão que eu deposito o dinheiro lá na conta Sim, e sim. ele gera um limite lá no cartão. Mas é engraçado, porque às vezes a gente tá ensinando ela que, ó, você vai ter um limite de R$200. Dentro desses R$200 você vai fazer... Você tem que guardar X 20%. Você vai no parquinho X vezes, dá pra ir tantas vezes. Bonitinho. Só que acontece. Chega uma hora que, né, a criança quer torrar tudo os R$200 de uma única vez. E ela fala, não, papai, mas passa o cartão, que o cartão... Já aprendeu. Que o cartão passa. Eu falei, Não é não assim, é assim né? que funciona. Tem que pagar a fatura. O cartão, mas então assim, no caso do papai é tudo pré-pago. E aí esses dias ela queria comprar um estojo lá dessas negócio internacional aí, Shein da vida e tal. Minha esposa comprou e caiu na bobeira de parcelar pra ela. Não, legal, Manu. Então é o seguinte, vou parcelar pra você em 3 vezes de 50. R$150. Na hora que chegou a conta que a gente foi fazer ela pagar a primeira parcela, nossa, chorou queria, pra não. caramba, uma confusão. Falei, ó, resumindo, você já aprendeu que com a Manu não funciona parcelamento. Você vai ter que ensinar Débito. ela. É débito, então assim. É isso. Até porque, né, gente, eu sei que o nosso tema é falar de finanças para autônomos, profissionais liberais, microempreendedores, enfim. Mas eu sei que tem muita gente aqui que tem filhos, né? Sim. E quando a criança é muito pequena, mas já tem algum discernimento, o que a gente sugere é que vocês trabalhem com semanada. Porque a criança ainda não tem noção temporal. Sim. 30 dias para ela é um tempo muito grande para ela administrar dinheiro. Então, você pode testar, pegar esses R$200, quebrar por semana, então ela tem R$50 semanais, que talvez ela vai administrar melhor. Quando você vê que ela já está fazendo legal, você pode transformar isso numa quinzena, até ali, provavelmente, na adolescência, trabalhar com um mês. Até porque a gente já vai preparando para o futuro profissional, né? Muitos vão ser, né, empreendedores, autônomos, mas muita gente também vai ter um salário ali e tal. Então, você aprender a lidar com as finanças no mês já é um preparo para a vida profissional. Até porque a gente vai falar disso. Não é porque é autônomo, porque é profissional liberal, empreendedor, que não pode ter um salário com previsibilidade. Show de bola. Então nós já vamos entrando nesse tema já que primeiro aqui já teve a primeira sacada aí já do podcast, que é o seguinte, né? Ó, o seu filho já muda esse conceito aí de mesada para semanada. Já vou fazer esse teste aí, depois eu vou deixar aqui nos comentários aqui, ó, testado e aprovado. Pode ser. Quando a gente fala ali, você sabe que hoje lá na UpRoad a gente tem aproximadamente mais ou menos uns 1.500 CNPJs que a gente administra. Que legal. E a gente nunca foi forte em comerciantes. Desde lá do início a gente caiu meio que para um mercado de profissionais liberais. A gente até brinca que são os profissionais regulamentados, que seria alguém que tem algum conselho, CR, alguma coisa que toma conta dessa galera. E a gente percebe que, né, no Brasil acontece, não sei se isso é uma visão muito minha, mas eu queria que você comentasse, que é o quê? Pô, o cara nunca foi preparado para empreender, a vida toda dele foi CLT, ainda que seja um médico, trabalhou registrado durante um período, advogados, contadores também, enfim, corretores de seguros, empregados de seguradoras. Em determinado momento, ele muda essa chave para empreender, cria o seu CNPJ e tudo aquilo que vinha antes para ele já pensado como um fundo de garantia, férias, 13º, seguro-desemprego, previsão de rescisão, custo de rescisão, tudo isso a empresa já se preocupava por ele. Quando ele passa a ser um PJ, passa a ser a administração dele. E por mais que ele ganhe mais financeiramente, eles muitas vezes têm a sensação que não estão fazendo um bom negócio. Mas porque não tem esse preparo do dinheiro. Eu falo, não, mas lá eu tinha... Ele chega em dezembro, vê que as pessoas estão tendo 13º e ele não. Ué, mas você já recebeu antes, filho. Quando você já mandou a sua primeira nota e tal. Como que você vê isso e como que você trabalha a cabeça dessas pessoas nesse sentido? Bom, vamos lá. Você disse uma coisa super importante agora no finalzinho, que eu queria até retomar antes da gente entrar nesse assunto novo, que é como a gente trata, né, a mentalidade, a cabeça das pessoas. Porque no fundo tem muito disso, gente. As nossas decisões, elas são emocionais.
depois a gente fica buscando argumentos racionais para poder justificar a decisão que a gente tomou. Mas normalmente são as nossas emoções. Tanto que os últimos prêmios Nobel de economia foram por finanças comportamentais, psicologia financeira, e não por grandes descobertas matemáticas nem nada disso. Então, quando a gente está falando de ser humano, a gente precisa olhar para comportamento, para as emoções. Então, que nem você falou assim, o pessoal de TI é mais de exatas e tal. Gente, se fosse assim, todo economista era bilionário. Todo professor de matemática, né, era multimilionário. Não é essa a questão, né? Hoje, ferramentas, a gente tem muita coisa para fazer os cálculos, mas realmente é comportamento, é a modelagem aqui para a gente pensar o dinheiro de uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado. E quando a gente está falando do autônomo, do profissional liberal, quando ele vem, às vezes, de um formato mais quadradinho, como o da CLT, ele realmente vai ter que reaprender a lidar com o dinheiro dele. E a primeira coisa que eu vejo é que forma que essa pessoa fez essa transição. Foi por, de repente, desemprego e aí acabou encontrando oportunidades, ou não? Ela pensou a carreira, se planejou, né, e executou. Por que eu falo sobre isso? Porque normalmente quem consegue fazer transição faz uma reserva financeira antes, porque sabe que o empreendedorismo tem os seus desafios, principalmente no começo. Essa pessoa normalmente vem com dinheiro em caixa. E a gente consegue já estruturar de uma forma mais saudável desde o início. Mas isso é muito raro. Normalmente não é isso que acontece. Às vezes a pessoa até pensa numa pequena transição ali, mas não fez uma reserva que realmente dure ali um tempo bacana. Às vezes é um pouquinho ali só para fazer. Ou às vezes, desculpa que bati. Ou às vezes foi só necessidade mesmo. Assim, ficou desempregada, agora eu preciso pagar meus boletos e encontrei esse caminho aqui. E vou abrir, sei lá, o meu negócio, né? Vou fazer as minhas coisas. Então, acho que já tem essa pequena diferença. Como que a pessoa começou, né? Se a pessoa tem essa reserva, Everton, eu sempre falo, vamos já começar o negócio com a cabeça correta. Então, transformar aquele faturamento num salário do empreendedor. Eu até falo, gente, quando a gente está no mercado de trabalho, a gente não entra na empresa e recebe o salário no dia que entra. No máximo, uma ajuda de custo, né? Ali o VR, o Vale Transporte e tal. Sim. Mas quando é que a gente ganha o salário? Depois de 30 dias trabalhado. Exatamente. Ou proporcional, dependendo da data que você entrou. Deveria ser a mesma coisa com o autônomo, né? Então, se a pessoa tem caixa, a gente até consegue fazer isso. Ela consegue faturando aos poucos para retirar no mês seguinte. Esse é o mundo ideal, né, onde eu vejo que a ansiedade diminui muito, porque as suas contas daquele mês já estão pagas na sua vida pessoal. Então, você trabalha sabendo que o que você tem para receber é mês que vem, né? Agora, o problema é quando a gente não tem esse caixa, não tem conhecimento, o profissional já vai usando o faturamento do próprio mês para pagar tanto as contas da vida profissional quanto da vida pessoal. E aí já começa a fazer a bolinha de neve. Então, eu não vou ser ingênua de falar que todo mundo tinha que começar planejando. Esse é o jeito que a gente gostaria, né? Com uma bela reserva. Quando eu fiz a minha transição de carreira, eu fiz uma reserva para durar por 2 anos. Show. Porque eu não sabia como ia ser a minha carreira, né? Eu pedi demissão no final do ano de 2020, ano da pandemia. Eu cheguei até a repensar se eu ia mesmo pedir demissão, mas eu já tinha me planejado para aquilo, eu já tinha uma reserva específica. Eu falei, não, eu quero, faz sentido. Eu fiquei atuando 1 ano e meio em paralelo para testar, experimentar a profissão. Atendia de noite, final de semana, feriado, e vi que era aquilo mesmo. Então, eu vim com um certo pé de meia, que me ajudou muito e me sustentou até aqui. Senão, provavelmente, eu teria repensado algumas coisas no meio do caminho se não tivesse reserva. Porque a gente sabe, né, Everton, que nem todo mundo, né, tem esse conhecimento, né? Nossa, eu nem tinha pensado em fazer, né, desse jeito, uma reserva maior. Vai dar certo, né? Não, vai dar tudo certo. Em 3 meses eu já vou estar... Infelizmente, o que a gente mais vê é exatamente isso que você falou, né? Existe o empreendedorismo de oportunidade e o de necessidade. O de oportunidade, geralmente, são as pessoas que estão mais maduras, elas já entendem, elas já têm ali ela tá vendo um game diferente. O de necessidade é aquele do apavoramento. Então, eu preciso me mexer, perdi o emprego, E aí, geralmente, o que a gente vê é exatamente isso que você está comentando. Assim, muitas e muitas empresas com 0 de caixa e o negócio às vezes demora para tracionar. Por exemplo, mesmo
profissão de planejador financeiro, né? Se você for parar para pensar, ela também não é um negócio que ela existe há muitos anos, pelo menos no Brasil, né? E eu brinco que é o personal trainer da finanças. É isso mesmo. E você vê quanto tempo os próprios personal trainers de academia não levaram para eles conseguirem imputar para a cabeça das pessoas que ter uma pessoa que pensa na sua performance vai mudar todo o seu jogo. Exatamente. Nas finanças a mesma coisa. É isso. Só que isso demora para tracionar, a gente acompanhou, né? Conheço você desde lá da onde você se formou, da escola, que a gente tinha também uma parceria. E a gente vê que muitos planejadores financeiros diferentes de você ficaram pelo caminho. Por quê? Porque também não tinha lá o seu caixa. E aí, pensando numa pessoa que não tem caixa, quanto mais essa pessoa pensar em 13º, né, em simular um próprio FGTS, ela tem um sonho da casa própria, férias. Então, tudo já começa daí, né? É possível, sim, aos poucos, a gente ir administrando, tirando mensalmente um valor específico para cada um desses itens. E no mês de dezembro, se a pessoa deseja, ela ter o 13º dela, por que não, né? Só que é isso, essa saúde financeira, ela precisa começar da base, porque senão essa cerejinha do bolo, que seria essa parte, ela não vem. Então você está me dizendo aqui em resumo que ser um planejador financeiro não quer dizer somente eu mexer no Excel, fazer inúmeros cálculos para essa pessoa, mas antes de mais nada, entender toda a parte de comportamento dela. Total. Porque no fundo, mais uma vez a analogia que você mesmo trouxe, né? O personal trainer. Eu gosto de fazer analogia também com o nutricionista. Se a gente fosse realista, a gente sabe o que a gente tem que botar no prato, né? Por que de repente a gente precisa de alguém do lado? Né? É o compromisso, é o olhar profissional. Porque apesar de a gente saber o que está no prato, tem alguma coisa que dependendo dos teus exames, para você, aquilo especificamente faz mais sentido ou não. E só um profissional vai saber, né, te orientar dessa forma. O personal trainer é a mesma coisa. No fundo, você poderia ir na academia. Aprende os exercícios ali. Por que ter alguém do lado? Alguém que não vai deixar você se machucar, porque tá vendo o exercício do jeito que você tá fazendo. Você quer perder aquela gordurinha que tá ali atrás. Ele vai fazer um exercício específico para aquela gordurinha. Que se você estivesse se matando, você ia conseguir sua saúde ali, mas aquela gordurinha ia continuar ali, né? Então, ter alguém do lado encurta demais o caminho. E é uma pessoa isenta, então o emocional não tá ali envolvido, né? Então, às vezes eu vejo muitos casais, por exemplo, com dificuldade de falar sobre dinheiro, mas porque o emocional tá ali. Quando vem um terceiro elemento, né? Vem um planejador financeiro do lado, a gente tá fora daquela situação emocionalmente. Então, a gente consegue contribuir muito para que aquela conversa seja mais harmônica, a gente construir planos juntos e tal. Então faz diferença ter o profissional por conta disso. Imagine um profissional liberal com suas N coisas para fazer, seu negócio para administrar. Alguns, inclusive, não enxergam que é um negócio, né? Então, até isso, às vezes, a gente tem que falar, porque as faculdades nem sempre ensinam essa parte, né? Eles são maravilhosos na profissão, mas ninguém ensinou como gerir aquilo, né? Tá, eu vou ganhar dinheiro, como é que eu faço isso? Quer ver um exemplo clássico para mim? Psicólogos. Eu atendo muitos psicólogos e que tem essa dificuldade com o financeiro, ainda mais que é uma carreira muito humana. Então, às vezes, dá até aquela, como é que eu ganho dinheiro sem perder o propósito, a essência da minha profissão, né? Então, tem muito disso, né? Da gente entender que a gente não é ONG, nós temos espaço na nossa agenda para fazer trabalho voluntário, atendimento social, mas não pode ser a agenda inteira ainda, né? A não ser se a pessoa já tiver atingido a sua independência financeira. Mas fora isso, tem que ter ali, né? Então, eu acabo falando até muito sobre isso, né? De negócio, mas a pessoa um médico, né? Eu falei do psicólogo, mas os médicos em geral, às vezes eu vejo que tem um pouco dessa dificuldade de entender que eles também são empreendedores, que eles também têm uma carreira, um negócio, né? Não, com certeza. A gente até brinca lá no escritório que a gente conhece muitos médicos que ele vem, faz uma cirurgia, abre a sua cabeça, tira um tumor, fecha a sua cabeça e para ele tá tudo bem. Mas você começa a falar de finanças, você começa a falar de empreendedorismo para ele, vira um bicho de 7 cabeças. Você fala, cara, mas você entra lá na minha cabeça, você tira um tumor, que é um negócio absurdo. E isso aqui para você é um monstro. Cara, mas... E aí a gente vê que
tem toda a questão comportamental. Com certeza. E eu queria entender como que isso funciona na prática. Então, se eu chego lá, eu sou um profissional liberal, procuro a Samila, então, a primeira coisa, você deve ter algum tipo de ferramenta que envolve essa parte mais psicológica, mais comportamental. Como que funciona isso na prática? As ferramentas em si, elas são mais para os cálculos de fato. Obviamente, elas são construídas para estimular, para incentivar que a pessoa navegue ali, né? Então, hoje eu tenho uma plataforma de planejamento financeiro, onde eu trabalho com os clientes, construo todo o planejamento financeiro deles lá. Mas eu respeito muito o perfil do cliente, viu, Everton? Tem gente que gosta, né, daqueles gráficos lindos, aquela coisa andando, aplicativo no celular. Tem. Mas tem gente que prefere, sei lá, uma planilha. Temos várias. Mas eu sou da pessoa que escreve, né? Eu gosto de colocar o post-it e tal. Temos planners financeiros. As ferramentas hoje, elas estão lá para ajudar, mas elas não são o coração do planejamento financeiro, né? Essa parte comportamental vem muito do nosso estudo, né? Hoje mesmo eu faço uma especialização em planejamento financeiro que tem muito viés de finanças comportamentais. Uma das professoras é a doutora Vera Rita, que é referência no Brasil desse assunto, porque a gente vai estudando dentro da psicologia financeira como a nossa cabeça funciona, principalmente na hora de tomar uma decisão. Então, a gente constrói o planejamento já pensando em como a pessoa pensa, né? O que faria com que ela tome as decisões que a gente gostaria que ela tomasse. Então, estimular as metas é muito legal, porque a pessoa começa a entender que ela não está guardando dinheiro por guardar. Mas para que eu vou acumular dinheiro? Eu não sei se eu vou morrer amanhã, né? Não é fazer um fundão por fazer, não é acumular por acumular. Mas é a pessoa ter paz, tranquilidade. Um profissional liberal, se Deus livre e guarde acontece alguma coisa com ele, tudo bem, nós temos os seguros que fazem parte, inclusive, aí do planejamento financeiro, mas por vezes ele tem que ter uma reserva gordinha. E quando eu tô falando gordinha, a gente sugere que seja 1 ano do custo de vida dessa pessoa. Porque se algo acontece com ele, é um negócio dele que para muitas vezes. Imagina uma nova pandemia, pelo amor de Deus, já vamos bater aí. Mas a pandemia foi um exemplo, né? A gente acha que essas coisas não acontecem e aconteceu. E às vezes nem tão dramático assim, mas por exemplo, sim. a gente tem lá um médico nosso lá, que é um cirurgião, jogando tênis, quebrou a mão. E aí? E 4 meses sem trabalhar. Como é que fica, né? Então, assim, não é só acumular, é para isso, se você tiver uma questão, você ter dinheiro e poder continuar pagando seus boletos, a escola dos seus filhos, né? A tua prestação da casa, do carro, enfim, seja lá o que for, né? Os sonhos, então, a pessoa entender que ela tá guardando dinheiro para ela poder proporcionar aquela viagem maravilhosa, né? Para a família, comprar, né, a casa própria, o carro, não sei o quê, cada um tem o seu... Fazer a bendita da transição de carreira que a gente já falou aqui. Então, muita gente, às vezes, não tem muito apreço à saúde financeira porque não tem essa visão de que o dinheiro está ali para servir, para ser um meio, uma ferramenta para a gente realizar aquilo que a gente quer. E sem falar ainda no último ponto sobre guardar dinheiro, que é a gente guardar para o nosso futuro. Né? E quando eu estou falando de profissionais liberais, isso me preocupa ainda mais. É uma conversa que eu tenho com muitos clientes, né? Como é que vai ser daqui 30 anos? A gente precisa construir um pé de meia? Né? Vai depender do INSS? Né? Então, mesmo que o INSS esteja lá, normalmente ele é insuficiente para trazer o padrão de vida que as pessoas querem. Ele tem um teto, né? 7 mil e tantos reais ali hoje. E cada dia que passa, a ideia do INSS é contribuir com uma parte da sua... aposentadoria, não de 100%. Exato. É complementar. Né? Aí a pessoa está acostumada a viver na vida pessoal dela com 15, 20, 30, 50 mil reais mensais, sei lá quanto. Aí descobriu que agora pelo INSS vai ter 7 mil e tanto. E olha lá. E olha lá, se contribuiu assim de um jeito, né? Você foi generoso nas suas contribuições. Exatamente, não é fácil. A cada 3 aposentados no Brasil, em média, 2 recebem um salário mínimo. Né? O nosso país é uma realidade muito difícil. Então, tem esse outro ponto, cuidar da gente no futuro. Então, ter essas metas ajuda a pessoa a fazer aquilo que a gente quer. E uma das coisas que nós, planejadores financeiros, também fazemos para ajudar nessa questão comportamental é não depender do comportamento. O que isso significa? Com técnicas, a gente ajusta a vida financeira tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, conta PF, conta PJ. A gente simplifica os fluxos, automatiza tudo que puder automatizar, simplifica ao máximo para quê? A dinâmica financeira da pessoa proporcione automaticamente que ela tome as decisões que a gente quer que ela tome. Então, uma clássica assim que a gente costuma fazer,
automatizar a transferência mensal para os investimentos. Não tem que depender da pessoa, não, no final do mês eu transfiro. Aí nisso ela já gastou. Nunca vai chegar, né? Não, é junto, é lá no começo, na hora que tá pagando as paga contas, primeiro, né? vai ter uma transferência recorrente programada com a meta que a gente combinou. Que é o seu boleto pra você dos 60 anos. Ah, mas esse mês eu não tava muito legal, tive um mês difícil, a transferência aconteceu. A pessoa nem viu, tá lá, já foi. É esse tipo de coisa, a gente já cria, que a gente chama isso de arquitetura de escolha. É já deixar uma arquitetura para a pessoa escolher certo o que ela tem que escolher. A gente já proporciona que ela vá para onde a gente quer que ela vá. Porque se a gente depende do nosso emocional, é isso. Ah, nesse mês eu tô bem, guardei. Nesse mês eu tô um pouquinho chateada, não foi muito legal, aí já pisei na jaca um monte. E se fosse as suas contas pessoais, você não ia dar um jeito de pagar de todo jeito? Ah, você não ia deixar sua conta de água, sua conta de luz atrasar. Ainda que o seu mês foi mal, você ia dar um jeito de se virar, não ia? Por que não também com o seu boleto do futuro? Então, é um tema delicado. Eu te perguntei por questões aí de como que funcionam essas ferramentas, porque a gente também está implementando lá no escritório com viés de contratação de pessoas. Ah, legal. Então, hoje lá a gente usa uma ferramenta que é o DISC, né? Que é bem clássica, sim. Pra gente entender os perfis das pessoas, inclusive com os seus superiores, né? Porque às vezes você tem um cara, eu sou nada analítico, eu sou super intuitivo. Então, você vê, não tem roteiro, nós combinamos alguma coisa? Não. Não, no que vier nós vamos falando. Só que quando eu faço as coisas com o meu irmão, que é o contraponto a mim, ele é mais analítico, ele quer saber tudo que vai acontecer, os pingos nos is e tudo mais. Se eu pego um funcionário que é ultra analítico, que já teve, nem dá tão certo, porque assim, ele até pra pessoa fica frustrada, porque ela quer dar todos os detalhes do que ela tá fazendo e eu não tô nem aí pra isso. Porque o meu negócio não é, cara, atingiu o resultado, beleza, legal, vamos pro próximo. Não, mas ele quer fazer a prestaçãozinha de conta de tudo. Já ao contrário, também não daria certo com o meu irmão. Se pega um funcionário que é loucubrado igual eu, para um cara que analisa, não, mas calma aí, mas você não me deu o passo 1, 2, 3, 4 e 5 e 10 que você fez. Então, a gente tem percebido também que até nisso a eficiência do time tem funcionado. Legal. Então, obviamente, você vai ter também dentro dos casais ali, né, principalmente se você faz planejamento em familiar, sim, você vai ter que um que puxa mais ou que é mais refreado, e aí você tem todo esse cuidado aí também através dos comportamentais. Né? Tem ferramentas, né? Eu acho que da parte financeira, a mais conhecida é o FDNA, né? Que é o DNA financeiro, que é um questionário que você aplica e tal. E já utilizei em alguns casos, mas eu acredito, Everton, nesses 5 anos atendendo, que a gente estudando finanças comportamentais e a gente entendendo a base, a nossa conversa com atenção plena, acompanhando aquele cliente, vai fazer a gente entender quais são os pontos, os gatilhos, e aí a gente vai trazendo, e sem trazer essa, como eu posso dizer, essa teoria toda para a mesa, porque o cliente, no fundo, ele não quer se tornar especialista em finanças, né? Ele quer que a gente ajude ele a resolver o problema. Então, a gente, com o nosso olhar, sutilmente a gente percebe, né, algumas características. Então, no relacionamento do dia a dia, você vai entendendo e vai fazendo a leitura. E aí a gente vai fazendo plantando as sementes, com um cliente a gente trabalha de um jeito, com outro cliente a gente trabalha de outro, que é o lance da personalização, que se ele for, talvez, em um outro local, pedir ajuda, ele não vai ter essa personalização toda, né? Porque não vai ter nem tempo para isso. Por exemplo, sentou na frente de um gerente de banco. Ali é linha de produção. Vem um, passa outro. Eu não, eu fico ali cada sessão 1 hora, né? Com cada cliente, só eu e ele, ou eu e o casal, enfim. Então é diferente, né? E a gente vai aprendendo ali. Ô Samela, eu queria também que você entrar num assunto que a gente percebe também dos profissionais liberais em geral, é que a gente vê muito que quase todos andam muito no limite do endividamento. Sim. Só que eles ainda não conseguem, apesar de entender que eles estão endividados, eles não conseguem ainda assim entender a importância do planejamento. Como que você quebra essas objeções? Olha, no dia a dia, uma das coisas que eu mais falo com os profissionais que chegam para mim é que a gente precisa aproveitar os meses de vacas gordas, né? Então, essa analogia simples aí vem para ajudar. Porque, assim, nós vamos ter meses muito bons como profissionais liberais, autônomos, enfim. Mas nós teremos meses desafiadores. Mas o que acontece? A maioria, quando tem um mês muito bom,
Pronto. Aí vai Torra tudo. investir, mas o investimento no fundo é um custo que ele vai gastar com aquilo outro. Aí ele vai gastar mais na vida pessoal e ele nunca para fazer uma reserva, né? O mês desafiador ou os meses desafiadores, eles virão. Isso é fato, né? Se a pessoa acha que isso não vai acontecer com ela, desculpa avisar, mas você não é um alecrim dourado. Todos nós que empreendemos sabemos que vai oscilar. É normal, é característica do nosso negócio. E a gente precisa reservar um valor para isso. Então, a gente busca entender, né, a média de faturamento, para a gente começar a entender quanto a gente poderia retirar de forma saudável, entende quanto a vida pessoal também está demandando. Nem sempre a gente já consegue dar match direto, mas é importante a gente saber quanto eu preciso na minha vida pessoal, qual é o meu teto de faturamento hoje no meu negócio, para que eu faça isso casar de alguma forma. De repente eu vou descobrir que eu preciso mudar. Ou a minha vida pessoal vai precisar custar menos de alguma forma, vou precisar revisar. Se de repente o meu negócio é esse, eu não vejo muito mais, né, tô feliz, esse jeito que eu gosto de trabalhar, não quero mudar muita coisa, é a vida pessoal que vai ter que mudar. Ou, de repente, tem a oportunidade de mudar aqui no negócio, para faturar mais e a gente conseguir chegar lá. Mas fazer esse pezinho de meia gradativo, e às vezes eu falo, Everton, o pessoal é muito assim, né? Já que eu não consegui fazer o perfeito, eu não vou fazer nada. Não, não é assim. De repente, você queria guardar, sei lá, 5 mil reais. Mas nesse mês deu para guardar 200. É isso que a gente vai guardar. 200. E daqui a pouco a gente vai ter mais 300, 500. Aí a gente vai chegar nos 2.000, sabe? E indo aos poucos. E como é que você vê também essa elucubração das pessoas de, legal, eu só consegui guardar 200, mas em contrapartida, então vou meter em Bitcoin para crescer mais rápido? Eu fico muito triste, né? Inclusive, acho que é uma opinião meio que unânime, né? Do quanto o brasileiro, toda vez que tem uma oportunidade de tentar sair dessa vida difícil que a gente tem, ele vai buscar algum atalho, alguma receita milagrosa. Não à toa a gente está vendo esses crescimentos exorbitantes dessas bets da vida, com várias pesquisas mostrando que o brasileiro não poupa, mas gasta um bom dinheiro nesse tipo de coisa, porque ele acredita que ele vai acertar o fiofó da mosca, né? E, gente, assim, ó, como uma investidora de longo prazo, eu invisto há 9 anos. Eu aprendi a enriquecer do jeito que as pessoas não gostam de enriquecer, que é devagar. Né? É assim que o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, ensina. É assim que o Luiz Barsi, que é o nosso maior investidor da Bolsa de Valores brasileira, ensina. Mas é isso, é devagar, é poupando, é investindo com consistência todos os meses. Se num determinado momento acontecer algo super legal e você estourar, explodir, que legal, você só vai acelerar os teus projetos, antecipar. Mas, gente, isso é uma minoria. É colocar a sua vida à sorte, né? Assim, quando a gente está fazendo a carteira de investimentos dos clientes, a gente até põe criptomoeda se a pessoa quiser. Mas é num volume muito baixo, que não comprometa o patrimônio daquela pessoa, porque é um mercado muito volátil, né? Eu tenho bitcoins no meu patrimônio, mas não representa nem 5% do meu patrimônio. Não vai ser suficiente nem para te deixar milionário e nem pobre, né? Não, é um pouquinho, porque é um ativo, né? Tá aí, vamos experimentar, vamos participar do mercado de criptos, entender como é. Mas jamais, né, colocar reserva, né, no mundo de criptomoedas, esperando um boom que às vezes não vem, né? Ou coisas exorbitantes que a gente já viu, tipo gente que vende casa, vende carro e vai colocar num negócio desse, né? Vai aparecer lá no Fantástico depois, dando entrevista que caiu num golpe. E o que as pessoas não percebem bem é o poder da consistência, né? Eu digo isso porque quando a minha sobrinha nasceu, que é a filha do Anderson, que é a Emily, eu falei pro Anderson, vamos fazer uma previdência privada pra Emily no mês que ela nascer. E eu vou colocar 100 e você põe 100. No final das contas, a gente começou a colocar 300, que aí entrou também mais, acho que a cunhada, junto e tal. E aí, o que acontece? Hoje, a Emily, ela já vai fazer 9 anos. Quando eu pego, eu só vejo isso na hora de fazer a declaração de imposto de renda, né, deles. Mas quando eu pego lá os relatórios, eu percebo que hoje, após os 8 anos, que o rendimento que está tendo está exatamente no mesmo valor
dos aportes que nós estamos fazendo. E aí que começa a ficar coisa A interessante. brincadeira ficou legal. Porque... E aí eu comecei a perceber isso. E aí a minha filha, quando nasceu, nós também fizemos a mesma coisa. Legal. E a gente tem percebido que é uma média de uns 7 anos. Quando começa a bater 7 anos, através de um rendimento lá, que não é muito, é super conservador as previdências, mas bateu 7 anos, o valor do rendimento mensal começa a encostar no valor da aplicação. E aí você começa a ter duas. Você começa... O montinho começa a dobrar. O poder dos juros compostos começa, de fato, né, fazer grande diferença. E aí já não vai mais ser só com 14 anos que vai ter triplicar. Ele já ficou um pouco antes, já caiu para 12. Então, isso é um negócio absurdo. Sim. E você vê, com R$300, que para um profissional liberal, R$300 não é nada. Gente, a gente gasta isso com cada bobagem. Com cada bobagem. Você pensar que uma consulta de um médico, acabamos de sair da pediatra, é R$400. Pô, Tudo bem que isso não é bobagem, né, gente? Não, mas isso assim, não é bobagem, a gente tá falando, diga tipo, assim, 2 pizzas no mês, dependendo de onde você isso, compra, já assim, foram R$300. Uma consulta que ela determinar para colocar num planejamento desse ao longo de 20 anos... Nossa, não, totalmente não tô falando diferente. para ela morrer de sacrificar, né? Óbvio que a qualidade de vida de um médico é diferente, vai ter uma renda maior e tudo mais. Mas comece pouco, mas cria consistência. Eu costumo falar, né, que todo muito começou com algum pouco, a não ser que a gente tenha nascido com uma bela herança, né? Ganhado na Mega Sena, algo do gênero. Não é o caso da... Não é o caso da maioria das pessoas. A gente é né? que vai ter que criar a nossa própria riqueza, né? E aí é isso, é construir patrimônio enquanto a gente está vivendo, porque eu defendo muito isso, né? Não é deixar de viver para construir o nosso patrimônio, pelo contrário. É fazer isso em paralelo com a gente vivendo, né? Só que como a gente tem um recurso que é finito na mão, que é o dinheiro tem fim, ele acaba. E as pessoas esquecem disso. Inclusive é o tema que eu falo no livro, porque o cartão de crédito é uma das coisas que mais nos roubou essa sensação de finitude do dinheiro. O cartão de crédito, ele dá uma sensação de que sempre tem mais. Acabou o seu, você vai lá pro cartão. Exatamente. E pega mais. E ele é um recurso finito, né? E por ele ser um recurso finito, por vezes nós teremos que fazer escolhas. E tá tudo bem, gente. A gente não é mais criança, né? Então, por vezes a gente vai falar, não, eu não vou em tal local, porque nesse mês já deu, a gente já passeou, já foi para tal lugar, já comprei tal coisa. Não dá para falar sim para tudo e muito menos ao mesmo tempo, que também é um grande problema, querer fazer tudo ao mesmo tempo. Nos profissionais liberais eu também vejo isso, porque a gente tem, além da nossa profissão ali, da atividade que a gente de fato faz, a gente tem que investir, né, no nosso negócio. Então, é marketing, é o site, sei lá, né, qualquer um, todo mundo vai ter ali os seus investimentos, né, para fazer no seu negócio. E por vezes quer fazer tudo ao mesmo tempo. Também não dá, né? Então, mais uma vez, olhar ali, né? Prioridades, elencar. Investiu nisso, espera terminar, depois vamos para outro passo e vai indo, mas não tudo ao mesmo tempo, né? Que senão o custo vai lá para cima. Aí aquele mês que não foi tão legal, você sem reserva, pronto, é a receita para o endividamento. Você até me lembrou um caso aqui que a gente sempre dá uma orientação para um tipo de profissão que a gente atende lá, que são os corretores de seguros. Que via de regra, esse corretor de seguros, ele é um ex-securitário, né? Trabalhou em alguma seguradora, ouviu que o negócio é bacana, ele foi lá, faz um curso de habilitação, que é como se fosse aquele curso de tirar a carta do carro, é uma habilitação, e ele passa a ser um profissional de seguros. E ele começa a trabalhar de forma autônoma, e geralmente um corretor de seguros não vai trabalhar com uma única bandeira, então ele vai trabalhar com diversas seguradoras. E aí, eles têm dificuldade de contratar um primeiro funcionário. E aí a gente colocou uma estratégia para eles, o seguinte, olha, elege uma da sua seguradora, obviamente, não vai jogar contra você mesmo, elege uma seguradora que você tenha clientes que você vai colocar lá. Se você está trabalhando com 5, pegue uma dessa seguradora, abra uma conta no banco à parte, e você põe 4 seguradoras suas no seu normal, que você vai colocar para a conta principal sua. Você vai pagar suas coisas e tudo mais. E essa aqui você abre numa conta especial, diferente, quebra o cartão e nem olha. Quando bater R$30 mil nessa conta, você já tem um dinheiro para você ter aí o custo de 1 ano de um empregado. Porque em corretagem de seguros, os primeiros funcionários ali custam algo em torno mensal de R$2.500. Isso te dá uma tranquilidade que você tem 1 ano para pagar o cara. Total.
se você não acertar de primeira, você tem condição de contratar um novo, né? Você vai fazer teste e tudo mais, mas você tem condições de ter um recurso que já está destinado para isso. E algumas corretoras começaram a fazer, deu super certo, e aí começaram, obviamente, a fazer contratação do primeiro, do segundo, e é uma estratégia que funciona bem para esses corretores, porque eles têm várias capilaridades ali dentro da seguradora. Já para outros profissionais, por exemplo, que a gente atende muito engenheiro, arquiteto, que às vezes está dentro de uma construtora, não funciona tão bem, porque ele recebe um crédito uma vez, então eu preciso que ele seja fiel nessa transferência automática, como você bem colocou, para o futuro dele. Sim. Então esse é um desafio que a gente tem também lá, todos os dias, a pregação. Mas olha que legal, você deu o exemplo da bendita da arquitetura de escolha. Você já faz com que a pessoa automatize para que ela não tenha que pensar naquilo. Sim. Excelente essa dica que você deu para os corretores de seguros, né? Que foi o que você falou. Porque não depende da força de vontade dele. Não, você já direcionou. Aquele dinheiro daquela seguradora vai para tal lugar. E você nem vai olhar para aquilo. É isso. É a gente já construir de um jeito que a pessoa nem precise pensar. Esses outros que já recebem dessa outra forma, a gente tem que fazer de outro jeito. Não vai dar para fazer igualzinho. Mas é isso. Se a gente fizer essa transferência programada automática, como se fosse um débito automático saindo da conta dela, uma conta que ela vai pagar, vai funcionar também. Ela só precisa fazer essa primeira vez. E se der muita insegurança, eu sempre falo, Everton, primeiro que nada é irreversível. Você mandou, sei lá, R$1.000, mas no final do mês faltaram 150 para você fechar. Volta 150, tá tudo bem. Calma, a gente vai indo, né? Mas se de repente não vier uma segurança muito grande, faz com um valor pequenininho. Faz R$100, faz R$50. Aí você viu que você tá uns 3 meses fazendo bonitinho e ainda colocando mais 100, de repente você fala assim, vou mudar essa transferência para R$200. E vai indo. O poder das coisas simples, mas com consistência, é muito grande. E as pessoas querem inventar. Eu vejo isso na vida dos meus clientes. Os que menos inventam moda, os que mais fazem um arroz com feijão bem feito, são os que têm mais resultado no final. É simples, no fundo é muito simples. E na sua carteira hoje de clientes, óbvio que eu não vou entrar em nome de ninguém, mas elas estão mais voltadas hoje para os que já estão investindo, ou ainda tem muita gente que ainda está salvando, dando adeus para as dívidas? Olha, eu te diria que, em média, assim, a maior parte está no 0 a 0. Não está nem muito endividado, mas também não está com muito dinheiro. E esse 0 a 0 é um dos mais perigosos, porque a pessoa acha que ela não está com nenhum problema. Ela está fechando no 0 a 0, tá no azul, né? Só que ela não está juntando patrimônio. Normalmente ela está conquistando as coisas via dívidas, né, pagando juros muito altos, né, se enrolando ali, mas fazendo a conta fechar. Não, mas eu pago meus empréstimos direitinho. Meu bem, mas você tá pagando juros ali. Sim. Se a gente começar a conquistar as coisas, fazer as coisas, sem precisar de um empréstimo, né, sem precisar disso. E aí, essa camada do meio, eu diria para você que é a maioria. Mas aí vem as outras extremidades. Chegam os mais endividados, aí assim, com dívidas difíceis mesmo, que a pessoa já tá no cheque especial, já se enrolou com cartão, né? E assim, uma coisa que eu sempre gosto de reforçar, gente, não subestime a capacidade de endividamento. Muita gente acha que o endividado é aquela pessoa que ganha pouquinho. Não é, gente. Os endividados que eu cuido ganham 20, 30, 40 mil reais mensais. Às vezes diretores de empresa, gente com seu próprio negócio. Que acha que tem um poder de capacidade de pagamento maior. Então não é assim, sabe? É que eu ganho 3 mil reais e eu tô endividado. Até eu entendo, porque no Brasil, para você ter uma vida decente com 3 mil reais, né? Difícil. E pior que às vezes a pessoa, né, ali na batalha ainda consegue tirar leite de pedra. Mas não é esse o caso. Não é esse, a gente ganhando 15, 20, 30, 40 mil reais mensais. Eu tinha um caso, esse caso é muito icônico, que foi o casal mais emblemático, assim, de endividamento. Eles tinham uma renda juntos mensais de 100 mil reais. E eles chegaram com um cenário de custo de vida mais cartões de 150 mil reais. Devendo 50 mil reais mensais. E adiantar eles ganharem 200 mil? Provavelmente não. Eu sempre falo isso também. A gente precisa aprender a gerenciar o que a gente tem hoje para a gente conseguir gerenciar o que a gente quer no futuro.
Quem não aprende a gerenciar 5 mil, dificilmente vai gerenciar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil. Não, tem gente que acha que o problema é esse. Eu só preciso ganhar mais. Se eu ganhar mais, está tudo resolvido. Nem sempre. Vai acabar fazendo más escolhas, gerindo mal, e aí vira um buraco sem fundo, né? Sempre mais. E aí? Quando que para isso? É difícil, né? E quando a gente fala de dívidas também, eu queria ver uma visão sua. Quando eu faço a declaração de imposto de renda, sempre eu obviamente, não gosto de ficar lá digitando a declaração de imposto de renda, porque é um prazo muito apertado, é muita gente. Mas eu amo o pós-IR, porque é o momento em que eu começo a pegar aquela parte da declaração de bens e direitos e a parte das dívidas, e eu também começo a entender um pouco o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Sim. A gente tem lá um relatório que a gente chama de UP Forbes, que seriam as pessoas que têm mais patrimônio, mais rendas dentro da nossa carteira. Porque a gente não divulga isso para ninguém, claro. É interno. Mas para a gente ver se as pessoas estão construindo ou não patrimônio. E uma coisa que a gente fica abismado, e aí, na minha visão, mas eu queria entender a sua, eu vejo pessoas que estão endividadas com financiamento, mas ao mesmo tempo ela também está guardando uma considerável parcela de investimento, achando que com o dinheiro que ela vai ter de rendimento, ela vai depois quitar o financiamento. Eu falo, mas não deveria ser meio contrário? Primeiro você ir lá e quitar suas dívidas, que o poder do seu dinheiro no abatimento de saldo devedores não é mais forte do que algum rendimento em banco? Um exemplo, tem um caso lá, até de uma pessoa bem próxima nossa lá. Início de carreira, a gente fez a declaração de imposto de renda, e aí ele comprou lá um imóvel de 250 mil. E aí tá devendo lá 300 mil de saldo devedor, fez em 35 anos na Caixa, e deve estar pago já uns 5 ou 6 anos. Beleza. E essa pessoa, ele recebe uma vez por ano ou duas, ele recebe alguns bônus da empresa. Legal. Então recebeu ali 15 mil reais. Aí ele fala, não, vou investir esses 15 mil reais. Eu entendo que tem a questão do caixa de segurança, que se acontecer alguma coisa, mas não é a filosofia dele. A filosofia dele, eu vou juntar o dinheiro para, com rendimento, eu pagar uma parcela do final. Eu falei, nossa, mas até você conseguir juntar no mesmo calibre, aí a gente fez um teste. Falei assim, pega R$1.000 só desse dinheiro e vamos pagar lá do final. As últimas, isso. Ele pagou 4 parcelas. Aí ele deu uma bugada. Ele falou, opa. Ele não entendeu muito bem a dinâmica dos juros ali. Não entendeu. E você fala assim. E aí eu comecei a perceber que existe uma galera que ao invés de primeiro passo de tentar quitar sua dívida, tá tentando também acumular. Mas como que você trabalha essas questões? Porque isso é complexo. Sim. Você precisa de ter uma reserva de segurança, mas ao mesmo tempo você tá ultra endividado. O que fazer primeiro? A gente costuma falar, inclusive no livro tem um capítulo sobre isso, que é do Carlos, um profissional espetacular no mercado de planejamento financeiro, que ele fala sobre dívida boa e dívida ruim. Inclusive, quando a gente vai falar de grandes empresas, né, os balanços, enfim, vocês vão ver que muitas empresas aí, na casa dos bilhões, elas têm um nível de endividamento, mas é um nível saudável perante o resto, né? Então, quando a gente está falando de uma dívida para aquisição de patrimônio, para crescimento, né? Pô, alguém, sei lá, tem um pequeno negócio e se ele investir em tal coisa, ele vai faturar muito mais a partir daquele investimento, né? Daquele custo que ele teve, mas que vai trazer um retorno. A gente está falando de outro nível de dívida, né? Então, com planejamento, esse tipo de dívida ajuda, né? Obviamente, a gente sempre vai gostar de sugerir que as pessoas invertam a ordem. Qual que é a ordem, né, que a gente gostaria? Junta primeiro e depois conquista, né? Mas quando a gente está falando de uma casa própria, e ainda mais na população brasileira, é muito difícil a gente falar esse junta primeiro e depois você conquista, né? Então, hoje é assim que eu e meu esposo fazemos, né? Nós preferimos, pelo nosso estilo de vida, a gente não tem a nossa casa própria, mas nós temos dinheiro para comprar a hora que a gente quiser. Nós preferimos assim porque a gente ainda não sabe muito bem onde quer morar. A gente tem alguns sonhos aí que a gente pretende fazer em anos futuros, então não fez muito sentido. Mas querer que todo mundo, né, fique ali, né, e tal, para algumas pessoas a casa própria, por exemplo, tem um peso muito maior do que tem para mim.
Às vezes ela viveu alguma coisa ali na infância, viu os pais perderem a casa, moraram, né? E para ela, a casa própria, né? Então, A casa própria é um símbolo de segurança, né? e eu acho que tem que vir mesmo. Eu até brinco com os meus clientes. Acho que eu vou vender minha casa. Acho que eu vou ficar morando de aluguel, não sei o quê. Gente, desde que seja com planejamento, porque com 80 anos de idade, você morar de aluguel, será que vai ser legal? Né? O proprietário ligar e falar, eu quero meu imóvel em 30 dias, porque eu vou vender. Você com 80 anos de idade. Então, calma, né? Não é nem lá nem cá. Eu acho que tem momentos. O problema é querer a todo custo, sem fazer cálculos, e tornar a conquista o endividamento, que é o que acontece com muita gente. Às vezes eu pego jovens, assim, que por algum motivo não é meu público, mas às vezes chega com 20 e pouquinhos anos de idade e já enfiado em financiamento ou já prestes a se colocar num financiamento, sendo que a pessoa ainda não sabe nada da própria vida. Ainda está entendendo a carreira, no mercado de trabalho, vai assumir uma parcela altíssima. Não tem muita necessidade, né? Então, só queria contextualizar, porque essa questão do imóvel, ela é forte, né? Então, já começa daí a questão, né? Agora, essa questão da gente guardar dinheiro, né? Se eu quito ou se eu guardo, eu acho que tem 2 pontos. O primeiro é, se a pessoa realmente não tem caixa, eu até entendo ela segurar um pouco a amortização para ela gerar caixa, para ela fazer a reserva dela. Por quê, gente? Imprevistos acontecem o tempo todo. E quando a gente não tem uma reserva de emergência, a gente vai se endividar. A gente vai ou se enrolar no cartão, a gente vai tirar do cheque especial, a gente vai dar um jeito para lidar com aquele imprevisto. Então, se é essa fase, que é o que você falou, alguns têm essa cabeça, eu acho que até é inteligente. Guarda em paralelo, gerou um voluminho legal, aí você começa a paralelizar, talvez. Um pouquinho vai para reserva e um pouquinho já vai para amortização. Né? Agora, se é uma pessoa que já tem reserva, já tem patrimônio e tá com essa cabeça, eu acho que aí vem os cálculos. Aí a gente sai um pouco dessa coisa meio comportamental também, para fazer cálculo e mostrar para a pessoa. Matemática nua e simples. Porque, assim, os números não mentem, né, gente? Então, assim, a rentabilidade dos investimentos vai fazer o seu dinheiro crescer, mas talvez não proporcionalmente aos juros que a gente vai abater de um financiamento imobiliário. Então, nessa hora, a gente usa os cálculos para mostrar para a pessoa, que foi o que você fez. Tá? Provavelmente simulou ali no próprio aplicativo e viu que pagando ali do final, você praticamente matou 4 parcelas. E aí, assim, não vai fazer muito sentido, né? Aí talvez seja... E, inclusive, essa coisa da amortização eu acho muito legal, porque tem gente que acha que é só quem já tá com muito dinheiro, que só pode... Não, você pode amortizar todo mês, se você quiser. Uma parcelinha. Você vai lá e vai amortizando. Você vai ver se vai terminar muito mais rápido do que, né, se fosse carregar lá até o final. 35 anos. Não precisa. Você chegou a conhecer um planejador chamado Felipe Motolo lá nas suas andanças? Não, já conheci alguns Filipes, mas com esse sobrenome Motolo não. Então, ele era o que cuidava do nosso planejamento, né? Eu morava num apartamento de 55 metros quadrados, valia de vila, valia 200 e poucos mil. E a gente queria, quando a gente começou a ter a Manu, na pandemia a gente começou a perceber que estava apertado, né? Você fala, nossa, mas uma criança ficar circulando aqui e tal. Então a gente queria para casa própria. E aí fazendo o planejamento, você falava assim, cara, é impossível. Mas você quer comprar uma casa daqui 4 anos de 600 mil? Aí você fala assim, nossa, mas é muita diferença, né? De 200 e poucos mil para 600. É muita diferença, não tem como encaixar essa parcela. E não é que, quando a gente percebe hoje, eu estou morando numa casa de 650 mil, já fiz uma reforma de mais de 100 mil nela. Que legal. Em menos de 4 anos que estava no planejamento. E não estou ganhando ultra mega mais do que o que eu ganhava. Mas você vê que é o efeito do planejamento, da gente ser consistente. E tá um efeito que te traz, quando você começa a ver o número crescendo, você começa a querer chegar mais rápido. Porque você fala, opa, tá funcionando. Sim. Então, dá um gás, uma motivação a mais. E você vê, eu nunca guardei 7 mil reais na minha vida. Mas para fazer o processo da casa durante... Porque era um objetivo genuíno. Isso é uma das coisas que eu falei lá no começo do comportamental. A gente saber os nossos objetivos muda o jogo. Para mim, eu sempre falo que foram 3 grandes coisas que fizeram eu virar a chave. Descobri que alguém chegou no primeiro milhão e não era possível. De uma forma milagrosa.
eu falei assim, eu quero atingir minha independência financeira cedo. Isso ainda antes de falar do digital, que eu acho que hoje o digital ainda te deu uma chance de fazer mais rápido. Crescer ainda mais, exatamente. Mas, gente, isso foi há 15 anos atrás, tá? Sim. Que eu tive acesso a essa matéria. Isso, então, há 15 anos atrás era totalmente diferente. Sim, ó. Então, acho que foi o primeiro objetivo genuíno, assim, que veio, que eu falei, não, eu quero me aposentar cedo. Não necessariamente parar de trabalhar, mas sentir que se eu quiser, né? Vai ser diferente, eu vou poder desacelerar, trabalhar com o que eu quiser, no ritmo que eu quiser, não ser refém de nada. Então, esse foi o primeiro objetivo genuíno. O seu, por exemplo, bateu o do imóvel. O meu segundo foi ver a velhice dos meus pais, né? Então, a minha mãe, ela é funcionária pública, hoje já se aposentou, professora há mais de 30 anos no ensino público, e graças a Deus, pelo formato que ela entrou na prefeitura, ela tem uma aposentadoria muito legal, integral. Já o meu pai não, CLT, empreendeu por muito tempo, né? Então, toda aquela história, ele vai ter uma aposentadoria que ele mesmo vai ter que construir e que é mais desafiadora. E comparando isso e vendo as coisas, eu falei, eu quero ter uma aposentadoria legal. Eu brinco com os meus clientes que eu vou ser a velhinha do cruzeiro. Eu quero estar lá, pode estar tudo caidinho, tudo feinho, tá tudo bem, mas eu quero estar lá tomando meu champanhezinho no cruzeiro. Vez por ano no cruzeiro. Que por ano, eu quero várias vezes, não tem problema. Quero lá. Não, eu quero ter uma velhice gostosa. Eu quero curtir a vida, eu quero viajar muito, a gente adora viajar, eu e meu esposo, então... É isso que a gente quer viver gostoso. E o terceiro, eu tive mas isso é papo para outro podcast, eu tive um momento na minha vida pessoal onde eu fiquei dependente de um ex-companheiro. E foi muito ruim financeiramente depender de alguém, né? Então, quando eu passei por essa situação de desemprego, de terminar um relacionamento de uma forma muito ruim, eu estava fora do país, na época eu morava em Moçambique, país no sul do continente africano, fiquei 14 meses lá e o relacionamento acabou não dando certo, eu voltei com uma mão na frente e outra atrás, já morava fora da casa da minha mãe há muito tempo e tive que voltar para dentro da casa, não por nada, me recebeu super bem, mas vocês sabem, né, gente? Depois sua independência, você voltar... É difícil, né? Então, assim, foram essas coisas, né? Então, assim, não quero depender de ninguém, não quero... ter uma aposentadoria que não seja o suficiente para eu curtir legal a minha vida, para eu ter um bom plano de saúde. Se eu precisar, sabe Deus como é que vai estar a saúde, não sei se eu vou precisar de cuidador, se eu vou, né? Sei lá o que vai ter lá na frente. E a bendita da independência financeira. Então, saber os seus objetivos genuínos, o que toca o teu coração, vai te fazer ter a disciplina, o foco para fazer o que tem que ser feito. Né? Então, quando a pessoa não tem mesmo muitos objetivos, né? E aí a gente cai de novo no tal da mentalidade, né? Eu percebo que quando a gente começa a assistir os filmes de americano e tal, você vê que eles têm uma mentalidade mais pesada no sentido de, primeiro você tem que construir seu primeiro 1 milhão e depois você vai pensar em comprar imóveis, alguma coisa assim. Ou seja, constrói já um pé de meia legal e depois você vai construir os seus bens, sua família e tudo mais. Aqui a gente é meio contrário, né? A pessoa já com 20 e pouquinho anos já tá se casando, já, às vezes já tá até com filho. E aí precisa de casa. Uma coisa vai puxando a outra, Uma coisa vai puxando a outra. E com o filho vai ficando mais difícil de fazer essas aplicações mensais. Aí vem outro filho e aí embola tudo. Então, é extremamente importante a questão da educação financeira desde pequeno, pra gente conseguir mudar isso daqui 20 e 30 anos. Mas eu sei que é um trabalho desafiador da sua parte e tudo mais, mas eu queria que você deixasse uma sacada, porque 1 hora já voa, sabe? É verdade. Uma hora voa. E qual que é o principal erro que você percebe dos profissionais liberais com relação a essas questões de endividamento, planejamento financeiro? O que esses caras mais erram? Que você pudesse falar, cara, meu filho, presta atenção nisso, que isso muda a sua vida. Acho que eu vou falar 2 coisas, tá? Uma que é muito básica, que talvez quem esteja nos ouvindo já passou dessa etapa, mas tem gente que pode não ter passado, então eu quero reforçar. É não entender que tem, de fato, um negócio. Tem muitos profissionais que não enxergam a sua profissão como um negócio. Tá tudo misturado, vida pessoal com vida profissional, é tudo na mesma conta corrente às vezes, não tem muito discernimento. Às vezes eu pego clientes que eu pergunto quanto é a média de faturamento, não sabe dizer. Sabe, é um mínimo, assim, de você entender, putz, por mais que eu seja psicólogo, por mais que eu seja um arquiteto,
Eu tenho uma carreira aqui, Tem um que negócio... tirar o chapeuzinho do psicólogo e pôr o chapeuzinho de administrador um dia e entender um pouquinho dos seus números. Um pouquinho. E a segunda coisa que eu diria é essa falta de planejamento, onde vai entender as prioridades e fazer as coisas por etapas. Na ansiedade de fazer dar certo, né? Na ansiedade de, né, tentar ali ter o resultado, começa a gastar muito, a investir em muita coisa ao mesmo tempo, não coloca um limite para isso e só vai. E daqui a pouco já viu que o custo está lá em cima, o resultado não veio, está sem reserva. E aí, sem dinheiro, que cabeça empreendedora funciona legal? Para a gente ser criativo, né? Quando a gente está com problema financeiro, afeta tudo. Né? E aí é um ponto que você também precisa ficar muito esperto, é que, infelizmente, a rede social, ela é um potencializador, né? Tem muita informação boa que a gente recebe através de Instagram, de YouTube, mas também tem os tagarelas digitais, né? Chama esses caras, que é aquele cara que fala assim, não, amanhã você pode tudo, que amanhã investe tudo, faz isso. E quer dizer, ele tira essa etapa que você tá bem colocando de vamos fazer devagarzinho, cara, não construir um bloquinho por bloquinho, vamos construir algo consistente. De 1 milhão de pessoas que vão nesse desespero, nessa fobia de querer crescer, às vezes 1 ou 2 vai dar certo, mas a grande maioria não dá certo e ninguém te conta. Exatamente. Então não caia numa headline, numa copy que foi feita para você comprar um curso, que foi feito para você, infelizmente, fazer um passo que você não está preparado. Então, de fato, você ter um planejador financeiro pessoal na sua vida vai mudar o seu jogo. Quando eu comecei, ainda esse apartamento que foi o meu primeiro, eu tinha também muita dificuldade de guardar dinheiro. E eu já ganhava bem, porque eu nunca fui CLT. Eu entrei de estagiário em 2 empresas e depois já saí para empreender. E nessa de empreender, minha carreira foi até bem meteórica, deu super bem. Chegou com 20 anos, eu já ganhava mais do que o meu pai. Olha. Só que eu torrava tudo. Não guardava um centavo. Um dia eu tomei vergonha na cara e falei, quer saber, meu? Eu vou fazer um consórcio porque é um boleto eu vou pagar. E eu paguei 3 meses desse boleto e fui sorteado. Olha isso. E aí isso tudo aconteceu na crise de 2008, não sei se você vai lembrar, do sim. subprime lá que teve. Conheci uma espanhola tinha um apartamento que precisava vender por 90 mil reais, não conseguia vender, eu só tinha um consórcio, não tinha mais nada seco. Falei, amiga, eu tenho 65 reais, 65 mil, que é isso que tem, não mais nada. Passou uns 6 meses da crise profunda, a mulher falou, você ainda tem aquela carta? Falei, tenho. Aí comprei um imóvel de 90 por 65, chegou ainda lá, rendeu um tempo, né? Naquela época os juros era maior, a próprio recurso do rendimento da carta me pagou a escritura do imóvel. Olha aí. Fiquei 1 ano sem nem entrar dentro desse imóvel. Aí que começou a reformar, que aí começou a ter um objetivo. Sim. Pra em 2011 eu me casar e morar nesse apartamento. Fiquei 13 anos nele, vendemos ele por 250, mobiliado, e aí compramos essa casa. Então você veja, tudo devagarzinho, com um passinho, desde a época em que eu era um gastador, para hoje ser um poupador, porque hoje a minha chave também virou. Falei, quer dizer, se eu consigo pagar 7 mil para comprar um imóvel... Sim, por que não? Por que não 7 mil para comprar mais outros imóveis e ter o Everton vivendo de renda lá no futuro? Isso. Não sei se imóveis, fundos, enfim, aí a gente vai dosar isso, mas o fato é sair da figura de um gastador para um poupador. E aí você vê a diferença de ter o dinheiro em mãos. Nesse formato que aconteceu com você estava com a carta de consórcio. Mas poderia que nem, por exemplo, nós temos hoje essa possibilidade. Se a gente realmente, nossa, agora é a hora do imóvel. Com dinheiro na mão, a nossa negociação é totalmente diferente. Com certeza. Né? A gente tem um produto lá que a gente faz no escritório, que são holdings familiares, né? E que era evitar um inventário. Sim. Né? Porque hoje também o inventário corrói o bem, o patrimônio da pessoa, né? Eu brinco que um bem não resiste a 3 inventários. Passou 3 gerações, acabou esse imóvel. Então, hoje a gente trabalha muito com hold familiar para evitar isso. Só que o que a gente mais vê, as pessoas que estão na procura disso, são pessoas que têm dinheiro e fazem oportunidades magníficas por ter dinheiro na mão. Por ter dinheiro na mão,
infelizmente, em cima das pessoas que não fizeram os planejamentos, então, aquele cara que o pai faleceu e deixou um imóvel para ele não tinha um seguro de vida, ele não tinha nada, o imóvel ficou enrolado pelo inventário, não tem como ele se livrar daquilo se ele não abrir mão de uns bons 20% de desconto. Aí você que está com o dinheirinho na mão, Exatamente. não é tripudiar em cima da pessoa. Mas é a oportunidade mas que o dinheiro não aceita desaforo. que se impôs, né? Então, se Sim. teve, aí você vai lá e compra. Então, você fala, o dinheiro gera dinheiro. Então, esse é o insight que a gente quer deixar para você. Ter uma mentalidade de que você tem que defender a sua família, defender os seus objetivos, defender o seu sonho. E tudo isso precisa de dinheiro, né? Então, não tem como fazer nada disso sem ganhar. A não ser que você jogar lá na loteria e você ganhar. A chance é muito pequena, né? Eu só queria reforçar, Everton, que quem está ouvindo a gente aqui, que é possível, gente. Não é porque é autônomo, porque é profissional liberal que a gente precisa viver num caos financeiro. A gente só ainda não aprendeu a gerenciar, mas tem sim como a gente fazer as coisas mais organizadas, com uma certa previsibilidade. Não precisa ser essa bagunça financeira. E já queria te deixar um convite aqui para a gente se unir nessa missão. Claro. Lá no escritório hoje a gente tem um evento que a gente tem feito, a gente construiu um espaçozinho de eventos lá. E a nossa ideia é criar uma vez por mês um evento para o empreendedorismo. As pessoas que abriram empresas no mês passado, a gente cria um evento esse mês para educar elas, já desde o nascimento da sua empresa. E talvez isso seja uma coisa que seria um ponto a gente colocar a educação financeira para esses profissionais liberais, que é a grande carteira que a gente tem, e já começar com o pé direito. Então, se fizer sentido para você, depois a gente vai se falar, se estruturar mais nesse sentido. E começar certo é muito melhor, né? Ainda mais quando a gente é pequenininho. Porque se a gente ajeita aqui, pra gente crescer já ficou muito mais fácil. Quando a gente já é grande, realmente, gera um esforço maior, né? Pra gente reajustar, reorganizar. Se começar certo desde o início é mais fácil. Eu até brinco que é o seguinte, né? Quando você já é um transatlântico, não dá pra você ficar fazendo manobra de jet ski, né? Então, assim, demora demais. Em tudo, né? Então, assim, se você achou que isso aqui é interessante pra você... Então, olha só, se preparem, porque os próximos meses a gente tem feito esses eventos, a gente chama Despertar Empresarial. Agora nós também vamos colocar um pezinho de planejamento financeiro dentro desse Despertar. E, Samela, quero agradecer muito esse nosso bate-papo, ele é só um primeiro, acho que a gente vai ter que falar inúmeras outras vezes. Com certeza. Quero agradecer o livro que você trouxe aqui pra gente. Se as pessoas quiserem adquirir esse livro, como que eles fazem? Pode ir direto no meu Instagram, esse livro foi lançado agora em julho, então ele ainda não está em todas as plataformas, mas vai estar em Amazon, enfim, a editora está proporcionando tudo isso. Mas enquanto não está lá, é direto com os autores, sou eu e mais 27 educadores, planejadores financeiros, advogados, que escrevemos para ajudar as pessoas a saírem das dívidas. Então hoje, o melhor jeito é indo lá no meu Instagram, @SamelaSilva, fala comigo direto no WhatsApp, lá tem links e vocês conseguem adquirir direto comigo. Em breve vai estar nas plataformas, enquanto isso, direto comigo, e aproveita que eu mando já com a dedicatória. Aí, beleza, ó, e a gente já vai sair daqui com um compromisso aqui, que a própria Uphold vai comprar 3 livros da Samela, e que a gente quer atingir exatamente. Então, quem tiver mais endividado aí, você vai escrever aí, ó, eu estou numa situação deplorável, preciso de ajuda. Nós vamos primeiro já te presentear com esse livro. E também lá, como a Samela bem colocou, nas redes sociais dela, ela também se dispõe para fazer uma reunião com vocês, para você entender exatamente como funciona esse planejamento, porque a gente nem conseguiu nesse primeiro podcast ainda explicar como é que funciona o planejamento financeiro num ponto de vista de negócios também, como que é esse modelo de negócio. Mas a Samela, ela é uma planejadora independente, então você consegue acessar uma agenda dela, consegue comprar horas dela, vamos dizer assim, para que ela possa te ajudar de novo no personal trainer das suas finanças. Eu sou a prova viva de que isso dá muito certo e que meu jogo mudou e saí da figura do gastador para um poupador. Não faço mais parte desse grupo, desse seleto grupo dos endividados, mas só consegui fazer isso por conta de ajuda de planejadores financeiros muito bem treinados, que todos meio que nasceram meio que ali no mesmo time que a Samela também. Hoje a Samela já até ultrapassou todos esses caras, que ela, como ela bem colocou, estudou em outras a gente vai se aprimorando, né? Mas estamos juntos. O time de planejadores é muito unido dentro do Brasil, porque é uma categoria que precisa se ajudar para a gente contar para as pessoas que nós existimos.
que o lugar ideal de buscar ajuda não é dentro do banco. Lá você só vai depois que você está com a estratégia traçada. E traçar estratégia com quem tem meta para bater, com quem vai ganhar comissão em cima daquilo que vai fazer, é meio complicado. Senta com alguém isento, senta com alguém que vai estar preocupado de fato com o teu resultado. Aí depois a gente vai no banco, mas aí a gente vai já direcionado. Show de bola. Samela, então olhando na câmera da verdade ali de novo, fala pra aí como que a gente acha você para as pessoas marcarem direitinho lá todas as suas redes sociais. Olha, gente, o meu nome não é muito difícil, né? Então, assim, de achar, porque é meio, né, difícil ter várias. Então, é @Samela Silva, acho que você vai deixar em algum lugar aqui. Então, vai lá, me segue no Instagram, lá tem um link direto do meu WhatsApp, vocês vão falar direto comigo. Lá tem um link de agendamento, porque se você quiser conversar comigo, a gente faz uma sessão de direcionamento financeiro, eu vou entender seu cenário, vou te explicar meu trabalho, quem sabe a gente vai caminhar juntos. Então, eu acho que o Instagram é o melhor caminho. Show de bola. Inclusive, a Samela também faz muito conteúdos lá. Você pode entrar lá que você vai ver degustações ali que já pode te ajudar muito. Quero agradecer mais uma vez a você que esteve com a gente aqui nessa 1 hora de conteúdo. Se você gostou, se não gostou também, pode deixar seus comentários aqui. Deixem perguntas se você de repente tem alguma dúvida que a gente não conseguiu falar nesse meio tempo. Com o maior prazer eu repasso para a Samela. A Samela vai conseguir também te ajudar. E é isso, nos ajude também que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis, lembrando que o planejamento financeiro pessoal é algo que pode transformar a sua vida e a vida da sua família. Nessa questão de holdings familiares que a gente trata, a gente brinca que a gente quer evitar que o seu filho seja rebaixado de classe social. E o planejamento financeiro é a mesma coisa. Se você não fizer um planejamento consistente, quem sofre não é só você, mas os seus próximos da sua linha de sucessão. Imagina se o seu filho puder começar uma vida já bem nascido, eu brinco, o bem nascidinho. Cara, o cara vai ter muito mais oportunidade do que qualquer outro. Então, se não for por você, seja pela sua família. Então, assim, mude essa mentalidade. Vamos construir riqueza para a gente ser um país mais próspero e sair desse indicativo que a Samela colocou, tão triste, que a maioria dos brasileiros vivem com uma aposentadoria de 1 salário mínimo. Vamos nos preparar melhor para que a gente possa viver com uma aposentadoria de 10 salários mínimos, 20. Só depende de você. O esforço é proporcional ao benefício que você vai ter, beleza? No mais, quero só agradecer a Samela mais uma vez, agradecer a todos aí, agradecer o João no estúdio aqui, tamo junto. REC Histórias, né, João? Se você quiser vir conhecer, fica bem pertinho do metrô Tatuapé, bem pertinho também da Up Road. Você já passa aqui, conhece o estúdio e já cai lá na Up Road para